Então, de hoje, eu sou o secretário para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Iniciando pelos processos físicos, há 3 processos que vêm adiados da sessão passada. O primeiro é o AP número 551-2009-054. Relatora a doutora Maria Laura Franco Lima de Faria, revisor doutor João Bosco Pinto Lara. Agravante é Gerdau Assuminas S.A. e agravado Romã Mariane de Oliveira. Está com vista para a doutora Mônica Sete Lopes. Eu pedi vista nesse processo, doutora Maria Laura, que é a relatora, é isso? E doutor João Bosco, que é o revisor, já votaram, então cabe só o meu voto. Aqui eu estou, então, acompanhando a divergência, eu estou conhecendo do agravo de petição, porque presentes os pressupostos de cabimento e de admissibilidade, né, a questão da ainda que a execução não estivesse garantida integralmente em razão do acolhimento das razões apresentadas pelo exequente em impugnação de cálculos, nós poderia deixar de conhecer o recurso, já que o pressuposto garantia integral aplica-se apenas aos embargos. Então, entendo que o agravo de petição é o meio cabível para a impugnação daquela decisão e, no mérito, a fungibilidade autoriza o conhecimento da impugnação apresentada pelo autor, houve impugnação específica e de modo tempestivo. A reclamada não apresentou embargos à execução e, por isso, operou-se a preclusão no que concerne aos temas que ela apresenta no agravo de petição de folhas 1314 verso e 1315. Então, por isso, meu voto é no sentido de conhecer do agravo de petição e negar-lhe provimento. Nesse sentido, eu acompanho a divergência e, como já fiz aqui o voto, eu vou ficar como redatora. Senhora presidente, só porque eu não Aí tinha... vai ficar um voto médio, né? Porque eu, na verdade, eu não... Estava só no conhecimento. Estava só no conhecimento. Não chegamos a votar o mérito. Não chegamos a votar o mérito. Fica vencida só no conhecimento. No conhecimento? Exatamente. Tá. Porque o mérito, inclusive, eu nem tinha feito divergência quanto ao mérito. Eu não. entrei no mérito. Eu fiz o mérito de uma vez, por isso que eu pedi então, vista. Porque então eu acompanho Vossa Excelência. Já que Vossa Excelência está com o voto pronto e foi ao mérito, eu Vossa redijo. Excelência quiser ficar como redatora... Eu fico como redatora, não tem problema nenhum, tá? Que já está pronto. Que a questão que eles impugnaram no agravo de petição foram questões completamente novas, não tem nada a ver com aquilo que foi oposto. Então, eu até observei isso, mas como a gente estava discutindo conhecimento, eu não... mas eu pedi vista também para... Eu também não fiz o mérito. Não tem problema. Eu pedi vista... Também que está no conhecimento. Eu prefiro até deixar para trazer isso na semana aqui. Negando é fácil. Não, aqui pode deixar que eu redijo. Não tem problema nenhum, porque já está pronto. É só lá no gabinete a gente completar um pouquinho, tá? Então, aí prevalece o voto. Doutora Maria Laura fica vencida no conhecimento. Exato. Todos nós, no mérito, estamos de acordo. É isso? Não exatamente. Tá certo? Doutora Maria Laura não conhecia do recurso, do agravo de petição. Por falta de garantia. Por falta de garantia. É questão de interpretação do coisa. Bom, próximo. O segundo que vem adiado da sessão passada é o AP número 2709-2014-184. Relatora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria, revisor, doutor João Bosco Pinto Lara. Agravante, Elisa Pereira Andrade, agravados, Rogério Nascimento Chaves, Climasol, Instalações e Manutenção de Ar-Condicionado Limitada e Fernanda Pereira Andrade. Está com vista para a doutora Mônica e, nesse processo, há um advogado, doutor Ismário, com a intenção de sustentar. Doutor Ismael, sustentar não tem condição, porque a votação já se iniciou, até se completou em relação aos dois na semana passada. Então, eu vou indeferir esse pedido do senhor de sustentar, vai constar da certidão. Tá certo? Certo, porque eu até liguei para aqui, me informaram que tanto o relator e o revisor não tinham dado seu voto. Não, os dois votaram, os dois votaram. O problema ficou... porque e eu pedi vista exatamente porque os dois votaram. Então, os dois votaram, há uma divergência, então eu pedi vista. Tá? Então, a votação já se iniciou, não tem como o senhor sustentar. Mas vai constar da certidão de que foi indeferida a sua sustentação por esse fundamento, tá? Nesse caso, vai ser conhecido, né? Eu fico vencida quanto ao conhecimento. No mérito, eu estou de acordo. Eu estou também liberando o salário. E aí eu faço
Já que sabe. Eu faço. Tá. Então, aqui é o seguinte, como a doutora Maria Laura já antecipou exatamente isso, né? Comprova aí para os alunos aquilo que eu estava dizendo, que a gente estuda os processos antes, né? Às vezes não deu tempo nesse aqui, por isso que eu pedi vista, mas depois já passei para os outros o voto e todo mundo estudou e, enfim, se convenceu ou não, não importa. Então, aqui, eu conheço do agravo de petição, que era a questão que estava sendo discutida, porque aqui era uma exceção de pré-executividade, mas, na verdade, a pessoa que está agravando, ela entrou com embargos à execução e eles foram conhecidos como exceção de pré-executividade. E o que se discute aqui é penhora de salário. Então, é um caso diferenciado, né? Não é questão de agora a gente começar a conhecer todos os agravos de petição em exceção de pré-executividade, é porque esse tem essa característica. Então, eu estou conhecendo do agravo de petição, o doutor João também conhece, a doutora Maria Laura fica vencida, e no mérito, eu daria provimento para declarar. Aí, nesse ponto, não há divergência. Então, ele é unânime. O provimento é para declarar a empenhorabilidade do salário. Declarar a empenhorabilidade dos salários da agravante. Então, assim se decide por maioria no conhecimento, à unanimidade no mérito. Entendeu, doutor? Muito obrigada. O terceiro processo que vem adiado é o RO número 85-2014-066. Relatora, doutora Mônica Sete Lopes. Revisora, doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. A recorrente é Energisa Minas Gerais e o recorrido é o Ministério Público do Trabalho. Tá, a indicação de vista da doutora Mônica, de adiamento. Ah, esse é aquele. Eu tinha até esquecido, eu fiz isso. Okay. Bom, esse caso... Eu dei uma revisada. Engraçado, esse caso, eu acho que eu assinei o despacho dele, achando que era para uma coisa e o despacho foi para outra. Então, aqui é o seguinte, aqui eu dei uma revisão no voto e observei aquilo que a doutora Maria Estela chamou a atenção. Você viu? Então, que é o seguinte, isso aqui foi uma ação que foi proposta há alguns anos atrás por uma questão de terceirização. Depois... o tribunal uniformizou o entendimento em relação a isso, fixando uma tese jurídica prevalecente, que é a número 5, onde eu juntei voto vencido. Mas não tem problema, eu estou aderindo à tese, só tem que há algumas especificidades aqui que são o seguinte, é que depois desse julgamento veio uma lei, que foi a Lei 13.429/2017, sobre terceirização. Ainda que eu não possa estabelecer um juízo de valor em relação a essa lei para esse caso, porque ela não é objeto de questionamento, de controvérsia neste processo, a ação civil pública, como ela visa dar a lei de novo com uma sanção, né, é o que ela, no caso de descumprimento, ela exigiria uma cognição toda própria em relação aos pressupostos dessa lei para aquela situação de fato. Então, eu estou limitando. E essa incumprimento. Então, o conteúdo do voto ficou assim. Mantém o acordo regional de folhas 649, 699, na parte que conheceu do recurso, rejeitou os preliminares de nulidade por negativo de prestação jurisdicional, ausência de litisconsórcio necessário, inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido, legitimidade ativa e interesse processual. Mas, no mérito, diante da tese prevalecente número 5, dou provimento parcial ao recurso para limitar os efeitos da condenação. A entrada em vigor da Lei 13.429/2017, excluindo os efeitos combinatórios para o futuro, na forma dos fundamentos, e para excluir da condenação a indenização por danos morais coletivos. O suposto para excluir a indenização por danos morais coletivos é exatamente a controvérsia que existe em torno da questão, né? Ainda que haja uma uniformização, a terceirização dessa atividade pela Energisa, né? É uma concessionária de serviços dessa área. Ela tem o seu questionamento. Então, eu não posso presumir um dano moral coletivo em relação a isso por causa da controvérsia jurídica, né? E para cassar a tutela antecipada e excluir a multa por embargos protelatórios. Então, assim, a proposta de voto, procurei encaminhar rápido aí. Eu vou ficar vencida só com relação à licitude da terceirização, porque eu não aplico essa tese jurídica prevalecente em razão exatamente de uma previsão legal
do artigo 25 da Lei 8987/95. Tá certo. Doutora Maria Laura. Vossa Excelência agora está excluindo... Eu acho que Vossa Excelência vai ficar vencida. O que eu vou fazer no dano moral. Porque daria no dano moral coletivo. Eu fico vencida tá. no dano moral coletivo. Por quê? Porque eu daria... Daria o dano moral coletivo. Negaria provimento nesse aspecto para manter a sentença. Tudo a bem. sentença, inclusive, quanto ao valor fixado de indenização na origem. Bem, então a doutora, então meu voto, as divergências são em aspectos diferentes. Doutora Maria Estela, porque aplicaria a lei, né, entenderia lícita a terceirização. Doutora Maria Laura, porque manteria a sentença no que concerne ao dano moral coletivo. Assim se decide. Agora vamos à pauta normal dos processos. Processo número 14 da pauta é o AP número 1158-2010-005. Relatora, doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Revisora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Os agravantes são a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e Ricardo de Freitas Dias. Agravados os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá. Pelo primeiro agravante, Associação Salgado de Oliveira. 14 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço do agravo de petição no mérito do provimento ao apelo da executada para excluir a multa e indenização por litigância de má-fé imposta na origem, prejudicada a análise do agravo do exequente que pretendia majoração dos valores. Doutora, aguarda? Sim, por favor, Excelência. Doutora, vai aguardar o primeiro voto divergente. Doutora Maria Laura. Eu estou acompanhando a relatora. Doutor João Bosco. Bem de acordo com a relatora. Então, a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, senhora, também. Processo número 16 da pauta é o RO número 1580-2014-097. Relatora, doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Revisora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Recorrente Noélia Nascimento dos Santos e recorridos Conserva o Serviço Gerais Limitado e o Estado de Minas Gerais. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabel das Graças Dourado. Pelo primeiro recorrido, conservo. 16. 16 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito nego-lhe provimento. Vai aguardar? Se houver divergência... Tá, doutora Maria Laura. Estou de acordo. Também de acordo com a relatora. Só explicando para os alunos, nesse caso, como o advogado concorda com o voto, está no sentido do recurso dele ou das contrarrazões, então não tem sentido a sustentação oral, seria só gasto de energia de todos nós. Então, por isso que se faz assim, tá? Um bom dia a todos. Bom dia para a senhora também. Acabou? Tem mais um. É o processo número 6 da pauta, é o AP número 1524-2010-018. Relatora, a doutora Mônica Sete Lopes. Revisora, a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. A doutora Isabel Alves da Silva, ausente. Sim. Está ausente? Doutora Isabel, conheço do agravo no mérito do provimento parcial para determinar que, a partir da reversão ao cargo efetivo, a reclamante deixe de receber a gratificação pela jornada de 8 horas, observada a gratificação pertinente a 6 horas de trabalho, custas, etc. Há divergência? De acordo. Qual que é esse processo? Esse é o 6 da pauta. 6, doutor. O 6 está na pauta de advogados. E eu sei que tem divergência porque tem uma coisinha vermelha que aparece aqui. Não estou vendo 6. Está aberto aí? É Caixa e Marcília. Mas eu não, estou no PJE. Pois é, isso que eu queria, porque eu também não abri. O PJ é Não próprio? abri o sistema. Estou achando que vai. É Você tem ele em papel? Pois é. Eu não voto nesse, não é? Eu vou, aqui, ó. Não tem a divergência. Não tem. 015 24. Aqui, esse aqui é o da Mariana. Escuta, eu não voto nesse, não. Não, é meu como relator. Pode ficar à vontade. A Maristela é revisora. É. Ah, não, estou de acordo. Então, a unanimidade. De acordo.
Então, a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Agora nós vamos fazer a pauta normal, ou seja, dos processos físicos em que não há sustentação oral. São 17 só, para ter uma ideia do que é isso. Então, do 1 ao 4 da pauta, relator doutor João Bosco, eu sou revisora, doutora Maria Estela é terceira votante. Não vejo nenhum sinal de divergência. De acordo. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Todos unânimes. Agora, os processos de que eu sou relatora, doutora Maria Estela é revisora e doutora Maria Laura é terceira votante. Eu vejo 3 bandeirinhas vermelhas. No processo número 5 da pauta... É só ressalva de entendimento contrário à súmula 45? Então, há uma ressalva de entendimento. O 5 é o 09-2016-06. Há uma ressalva de entendimento da doutora Maria Estela que vai ser recitada. Então, a unanimidade prevalece com a ressalva de entendimento dela. No 7 da pauta... No 7 eu estou de acordo, mas eu entendo que o atraso foi de 4 dias e não de 1. Tá, eu vou observar isso lá. Mas mesmo assim estou de acordo, é muito pequeno. Eu estou vencida nisso. Doutora Maria Laura vai ficar vencida? Acho que a multa deve incidir na forma pactuada. Então, prevalece o voto por maioria, vencida a doutora Maria Laura. Bom, agora, então, nós temos o 8 da pauta, que é o 2060-2013-034, tem divergência... De acordo. Não, tem uma divergência. Eu estou vencida. Então tá. Deve ser tese. Então tá, a doutora Maria Laura está vencida, a divergência antiga. Em parte, eu nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. Tudo bem, então, por maioria o voto prevalece, vencida a doutora Maria Laura e o voto dela está aí, contendo exatamente o aspecto em que ela fica vencida. Processo número 9 da pauta, não vejo divergência. De acordo. De acordo. Agora vamos processo que é relatora a doutora Maria Estela, revisora a doutora Maria Laura, terceiro votante doutor João Bosco. 10 a 17 da pauta. 10 e 11 não vejo divergência. Ok. 12 da pauta tem uma bandeirinha vermelha. É uma divergência da doutora... ratifico o acordo anterior, porque eu manteria o acórdão anterior, ratifico o acórdão anterior, saiu errado aí. Não entenderam minha letra? É dono da obra. Manteria a responsabilidade com base no artigo 455 da CLT. Aplicação do novo entendimento do Tribunal Superior. Então, aí prevalece o voto da relatora, vencida a doutora Maria Laura, nesse aspecto de aplicação do artigo 455 da CLT. 13 e 15 da pauta, não vejo anotação de divergência. Estou de acordo. 17 da pauta, tem uma bandeirinha de divergência. Eu estou mantendo, vencido em parte contra o dano moral, porque eu mantenho a condenação, reduzindo, todavia, R$50 mil. Então, prevalece o voto da relatora. A indenização. Doutora Maria Laura fica vencida, porque manteria a condenação em indenização por danos morais, fixando, porém, um valor menor de R$50 mil, reduzindo o valor da indenização. Bom, acabados os processos físicos, agora são os EDs. Os EDs também foram passados para nós com antecedência, estão registrados aqui. Há alguma divergência? Eu tenho 2 EDs. A vereadora Maria Laura apresentou 2, um com omissão e outro com... Eu estou de acordo. Mas esses são do PJE, não são? Também não, esse aqui já foi antes. Então o que eu trouxe agora é que é do PJE. Tá. Então, aqui eu também estou de acordo com todos e assim se decide na forma das propostas de votos dos respectivos relatores. Bom, terminada a pauta de processos físicos, vamos à pauta do PJE. Nossa, está expirando rápido. Pergunta se o advogado de Juiz de Fora está lá da terra. Essa sustentação é nessa pauta?
nessa sala? Doutora Maria Laura está pronto? Está pronto. Vai ser agora a sala das 9h30, de que a relatora doutora Maria Laura. Nós vamos começar com o processo com sustentação oral à distância. Posso? Qual que é ele? É o 47, doutor. É o 47 da pauta, é o 0012-13890. Em que é recorrente a Maria Helena de Fátima Campos e recorrida Mercedes-Benz do Brasil Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Débora Valamiel de Andrade, pela recorrida Mercedes-Benz. É o 47 da pauta. 47 da pauta. Doutora, a senhora nos ouve? Sim, excelência. Tá, nós também estamos ouvindo a senhora perfeitamente. Então, eu vou dar a palavra para a doutora Maria Laura para a súmula do seu voto. Sim, eu aguardo. Recurso da reclamante, que eu estou conhecendo, mas negando-lhe provimento. A senhora aguarda o primeiro voto divergente, doutora? Sim, excelência. Doutor João? Sou revisor, estou de acordo, senhor. Também acompanho. Então, prevalece a unanimidade na forma proposta pela relatora. Obrigada, excelência. A todos um bom dia. Para a senhora também um bom dia. Processo número 11 da pauta é o RO número 10.241.32/2017. Recorrente Wesley Rodrigues da Silva e recorridos Phoenix Vigilância Corporativa Limitada ME e município de Ipatinga. Inscrito para sustentação oral, Dr. Marcelo Pinto de Souza, pelo recorrido município de Ipatinga. 11. 11 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. O recurso é do reclamante contra a Fênix e o município. Eu estou conhecendo e negando-lhe provimento. Tem a palavra, doutor. Excelente, só vou sustentar em caso de divergência. Divergência, desculpa. Está negando. Pelo município. Eu sou segundo votante revisor virtual de acordo. Eu também acompanho, então o voto prevalece a unanimidade. É que eu estou com pena dos meninos, eu estou querendo que haja. Obrigado, bom dia. Vocês estão dando sorte, vocês podiam ficar aqui até o final. Estão dando azar. Então, é o azar ou sorte. Não quero fazer nada aqui. Processo número 21, Não quero fazer nada. 21 da pauta é o RO número 10.803.02/2017. O recorrente é Ronildo Vieira da Silva e recorrida consultora OAS S.A. Inscrita para sustentação oral, doutora Bárbara Rodrigues Faria da Silva, pela recorrida consultora OAS. 21. Tem a palavra a relatora. A questão é competência. Eu estou conhecendo do recurso do reclamante e negando-lhe provimento. A senhora aguarda o primeiro voto? Mais uma sustentação. Doutor João, eu também estou de acordo. A unanimidade prevalece. Bom dia, obrigada. Há uma inscrição feita na sessão, que é no processo número 36 da pauta. É o RO número 11.162.52/2016. Aí você, por favor, coloca para mim, Vitor. Eu estou chamando, doutora. Os recorrentes são Alessandra Cardoso de Barros e Cristiano e outros. E recorridos, Conselho Regional de Enfermagem e também é o COREM, MG e o COFEM. E inscrito para sustentação oral, Dr. Mário de Souza Aguirre, pelo reclamante recorrente, 36. Número 36 da pauta. Então, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Por favor, você coloca, Vitor? Já está. Já estou. Colocou? Há bastante o meu tempo. está aqui já. Mas o advogado sustenta pelo Reclamante. Isso. Reclamantes o meu e já entrou recorrentes, aqui. Reclamantes e recorrentes. Pelos reclamantes recorrentes, porque é uma ação plurima, né? Sim. Sim, É são 36? muitas partes. É o 36, É o 11.162.52/2016. Não entrou, não. Pronto, deixa eu abrir ele aqui.
súmula é a seguinte. Eu estou conhecendo do recurso dos autores e afasto a coisa julgada. Nossa, está horrível. Confiro o efeito suspensivo ao recurso e julgo procedente em parte os pedidos iniciais para determinarem caráter de tutela de urgência que o réu, Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, se abstenha de dispensar ou proceder à readmissão dos autores listados na petição inicial até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida pelo Tribunal do Trabalho da Primeira Região, nos autos do mandado de segurança 100.803.80/2016, impetrado pelo Corém MG, contra o ato da juíza da 9ª Vara de Trabalho do Rio, praticado nos autos da referida ação pública 159.400.09.235, ordenando a sustação da determinação para que o Corém MG dê por encerrados todos os contratos de trabalho dos empregados até que sejam apreciados seus embargos de terceiro, invertidos os ônus da sucumbência. Fixo o valor da condenação em 40 mil, com custos de 800 pelo reclamado isento. Tem palavra, doutor. Só em caso de divergência, excelência. Doutor João. O caso é muito interessante. Nós chegamos até... Doutor João, doutora Maria Laura, né? A semana passada, eu até comentei que eu ia colocar esse processo na pauta e discutir ele antes de colocar na pauta com o doutor João, porque eu estava querendo dar essa solução, que eu achei a mais interessante, e porque uma ação que foi proposta numa vara do Rio e a juíza lá determinou que todos os conselhos do Brasil dispensassem todos os empregados e não admitissem nenhum outro. Deu um... Sem que eles fossem parte na ação de origem, excelência, me permite. Deu um caráter amplo à decisão. O problema aqui que eu estou achando é porque, na verdade, eu até estou sugerindo aqui no voto, que não houve, o tribunal confirmou essa decisão, o Tribunal do Rio, e eles ainda não entraram com uma rescisória quanto a isso. Mas eu acho que até caberia, porque são situações particulares que sem ser analisada em nenhuma situação. O caso a caso, né? Como que vai dispensar, de repente, todo mundo porque não fez concurso? Não se sabe quando foi admitido, não se sabe quando que cada um entrou, enfim. A decisão é ilíquida, excelência. Inclusive, eu sustentei isso no RO e tanto na inicial. Pois é. Então, por esse vai ser uma cognição... Se tiver uma cognição em cada caso, vai ser não tem como. Essa decisão foi assim. Embora eu concorde até com o efeito erga omnes da decisão proferida na ação civil pública, né? Ao contrário do que a gente vem decidindo lá no Pleno, e lá no Pleno, né, nós ficamos vencidos, mas o Pleno julgou numa ação civil pública, declarou uma inconstitucionalidade. Você se lembra? Eu disse, presta atenção, isso tem efeito erga omnes, porque para mim não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Eu aplico, e o data vênia é o correto, de acordo com a melhor doutrina, com a melhor jurisprudência, a lei das ações civis públicas, que o Ministério Público maneja com frequência. Há sim efeito erga omnes, eu concordo que haja. Agora, nesse caso, ainda que haja divergência sobre o regime dos servidores, se eles de fato devem ou não submeter ao concurso público, forma do artigo 37(1) da Constituição, ainda que haja divergência, com todo respeito, não se poderia fazer isso. Então, eu estou concordando com a relatora por isso, sem entrar nesse mérito. Primeiro, que eu concordo com o efeito erga omnes. É o caso, né? É o caso. Aqui é o caso. Segundo, que há divergência, embora eu tenha uma posição sobre a obrigatoriedade do concurso. Eu acho que é obrigatório o concurso. Nessas autarquias, os conselhos profissionais são autarquias especiais.
Eu acompanho, quanto a isso, decisão do Supremo. Mas houve uma dúvida, né? A decisão é posterior. Situação, nem se sabe a situação E de agora cada um. aqui existe uma modulação de tempo aí. Que não foi aplicada. Que não foi aplicada. É objeto, inclusive. Tem uma modulação de tempo a partir de uma decisão do Supremo. Não se sabe a situação de cada um, de cada estado, não se sabe nada. De repente manda todo mundo para a rua. Não tem. Eu tô com um Se caso... fosse uma tutela inibitória para não admitir ninguém sem concurso, tudo bem. Porque aí vai para o futuro, todos né? os que estão trabalhando serem dispensados? Se Vossa Excelência me permite, inclusive, eu tenho 2 ações dessa natureza. Inclusive, tive uma ação copiada de ponta a ponta, me abstive de representar na OAB para não ter problema com isso. A tese é complicada, é complexa, né? Não foi simples de desenvolver. E um colega simplesmente entrou no PJE, copiou meu processo de ponta a ponta e distribuiu por dependência na mesma 24ª Vara, aqui em Belo Horizonte. E uma questão que nós levantávamos e levantei na inicial e também em sede recursal é justamente a necessidade de modulação temporal e a questão da contratação sob a égide de uma lei que à época era perfeita. É um ato perfeito. E Vossa Excelência levantou a questão da confirmação pelo tribunal. Não houve a confirmação de fato, o tribunal não apreciou o mérito porque o recurso voluntário foi intempestivo, houve um agravo após e não houve a remessa necessária. Então, a sentença jamais foi confirmada pelo tribunal. E a questão que Sua Excelência levantou há pouco do mandado de segurança no Rio de Janeiro, o Corém apresentou embargos de terceiros, os embargos não foram conhecidos, uma decisão liminar absurda no meu entendimento, uma negativa de prestação jurisdicional. Em função disso, foi apresentado um mandado de segurança no TRT1, e esse mandado de segurança foi conhecido com efeito translativo, e aí sim os desembargadores reconheceram o caráter teratológico da decisão da juíza da 29ª Vara do Rio e determinaram a suspensão da eficácia da decisão. O que eu pedi nesse processo, nessa inicial, nesse RO que está aqui hoje, é justamente a apreciação individualizada do caso dos reclamantes, são coisa de 15 ou 16, eu não me recordo, porque nesse caso as especificidades do contrato de trabalho, da forma de contratação de cada um não foram apreciadas pelo tribunal. Então, a decisão é ilíquida no que se refere a eles. Se ela é ilíquida e eles não se enquadram naquele conceito abstrato que está na ação civil pública no Rio, eles não podem ser alvo da decisão que foi proferida ali. Essa é a nossa causa de pedir. Diz a desembargadora Maria Laura, se fosse uma tutela inibitória, ou a doravante... Daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Vai pegar todo mundo, jogar no mesmo saco, situações... De repente, todos vão ser dispensados. Na outra ação, Excelência, eu tenho empregados com 30 anos de casa. Foi contratado, quase 30 anos, foi contratado em 89. Pessoas que se aposentaram no curso. Que provavelmente teria até estabilidade. Exatamente. De acordo com a das disposições transitórias. Que se aposentaram de maneira prejudicial, de maneira que lhes foi desfavorável, porque tinham medo de que fosse prejudicado. Eu estou com uma rescisória lá muito complicada, que é uma coisa assim, o empregado foi dispensado por causa de uma situação dessa. A ação foi julgada improcedente, a trabalhista em 1º e 2º grau, até não sei se ela chegou ao TST. E depois disso, apareceu uma decisão dizendo que ele não deveria ter sido dispensado. Uma decisão do próprio conselho, entendeu? É uma situação complicada. Então, eu também estou de acordo, acompanho a relatora, entendo que o voto está... Né, e o interessante é que foi proposta a ação contra o Conselho Federal. Mas atingiu a todos. A sentença atingiu a todos. Porque eles são os regionais são subordinados. Mas isso é complicado, né? Porque são entidades autônomas, né? Do ponto de vista da sua Isso que foi um absurdo. Não existe subordinação. Não existe subordinação. A administração de cada um não tem nada... A contratação foi feita pelo Corém, sem anuência. São pessoas jurídicas distintas. O Corém Pernambuco se recusou a cumprir essa ordem. Quer dizer, eles têm autonomia para contratar e para dispensar. O sistema não tem nenhum... É um erro grave, né? É um erro grave. Porque isso ainda vai ter uma coisa é a relação entre confederação e federação e sindicatos. Do ponto de vista trabalhista. Existe uma relação institucional, mas não de fundo, né? Mas a relação pessoas jurídicas distintas. Decisão absurda mesmo. Nesse caso, a unanimidade, então eu agradeço a atenção, Excelência. Bom dia. Obrigada. Então, a unanimidade prevalece o voto na forma própria. Aí, pelo menos um. E esse aí depois pode anotar o número, né? Procurar a decisão na internet para estudar o caso. Esse vale a pena, porque é um caso complicado. Esse
Tá bem? Até para vocês entenderem que beleza que é a substituição processual, como é que ela traz coisas interessantes na execução. Esse é um exemplo, né? Aqui não é propriamente uma substituição, mas é uma ação coletiva, sempre muito interessante. Então, vamos lá, o próximo. Há uma segunda inscrição feita na sessão, é no processo número 26 da pauta, é o RO número 1089523/2016. Os recorrentes são Guilherme Verzola Calabria e o AEI Serviços do Brasil Limitada, recorridos os mesmos. Inscrita para a sustentação oral, doutora Camila de Oliveira Carvalho, pela segunda recorrente, a reclamada, o AEI. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto, é o 26 da pauta, o 10.895/23/2016. A súmula é a seguinte: rejeita preliminar de não conhecimento o recurso do reclamante e conheço dos 2 recursos interpostos. No mérito, estou provendo em parte do reclamante para declarar a natureza salarial dos valores recebidos pelo autor a título de ticket de alimentação e, por conseguinte, determinar que a reclamada proceda à integração da parcela com reflexo em aviso prévio, 13º, férias mais 1/3, repouso, fundo de garantia mais 40% e hora extra. E nego o provimento ao recurso da reclamada. Tem a palavra, doutora. Primeiramente, bom dia. No tocante ao nosso recurso, em sentença foi deferido o pagamento das diferenças por integração da parcela allowance, que o reclamante alega que recebia a título remuneratório. Entretanto, essa parcela que ele recebia era apenas a título indenizatório, que era um reembolso de despesas que ele tinha, com deslocamento, despesas de alimentação. E para todos o recebimento desse reembolso, ele deveria fazer a comprovação dos valores gastos. Então, não era uma parcela remuneratória que ele recebia com habitualidade. Tanto que ele mesmo informa que acontecia em 2 ou 3 vezes ao ano. Ou seja, ele deveria comprovar. As provas que ele junta nos autos são totalmente frágeis, que são e-mails cortados, sem cadeias completas, e não deixam claro o recebimento integral habitual dessa parcela, e nem mesmo era um valor fixo. Quando ele recebia, eram valores variados, então não tinha um valor certo, era apenas reembolso de despesas mesmo, que ele fazia a comprovação. Diante da atividade que o reclamante exercia, que ele era engenheiro, ele, inclusive, ele recebia o ticket car, que ele tinha um carro fornecido pela reclamada para o deslocamento. Quando ele precisava realizar viagens ou qualquer deslocamento que era necessário, ele tinha um gasto com diária ou qualquer outro gasto que fosse necessário, ele recebia esse reembolso. Inclusive, ele mesmo confessa que teve meses que ele não recebeu, porque ele não comprovou o recebimento dessas parcelas. No mais, Excelência, eu peço o provimento do nosso recurso para a reforma da sentença e seja excluída a integração da parcela. Palavra relatora. É a parcela allowance? O recurso, a reclamada recorreu adesivamente, né? Exatamente sustentando isso. E a única testemunha que, ouvida a rogo da reclamada, afirmou que essa parcela era equivalia a $30 por dia e ela decorria do fato dele ter sido contratado em outro estado. Tinha como finalidade uma compensação pelo fato dele trabalhar em Uberlândia. Observa-se que esses valores quitados a título de allowance não se confundiam com parcela de reembolso ou de despesa de viagem. Porque, na hipótese dele fazer viagem para fora de Uberlândia, aí sim ele receberia diária e parcelas de reembolso, tipo ajuda de custo.
Então, na verdade, esses valores eram pagos assim, indistintamente e só não eram pagos nas férias. Então, achei muito correta a sentença ao integrar essa parcela ao salário. Era realmente uma parte que foi paga, uma parte compensatória que era paga por fora em dólar. Doutor João? Eu também estou acompanhando a relatora no recurso da reclamada, que é adesivo, e a única testemunha ouvida, ou testemunha que tratou do fato, ela disse que além dessa parcela, pagava-se a ajuda de custo. Então, ficou patente pela prova de que a parcela tinha um intuito remuneratório. Então, estou acompanhando a relatora. E a testemunha da reclamante? No recurso reclamante, muito embora a minha resistência em reconhecer a natureza salarial de ticket, de refeição, mas é súmula do TST, então não vou malhar em ferro frio. Então, estou acompanhando por isso. Estou me curvando o entendimento da súmula. Que a negociação coletiva veio depois, inclusive, e transformou em parcela indenizatória. Mas antes não era. Tem súmula do TST, é inútil a gente decidir em sentido contrário. Eu acompanho a relatora também, né? A prova foi feita até por testemunho da reclamada e as empresas que resolvem pagar essas verbas, elas têm que se municiar de uma documentação que consiga comprovar por si só a natureza delas, não é o caso dos autos. Então, acompanho integralmente o voto da relatora. Ok, obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora. Muito obrigada. Pelos meus registros, não há outros advogados para a sessão de 9h30. Tá, então vamos passar à sala de que é relator doutor João Bosco Pinto Lara. Que é a sessão de 9h40. Observando as inscrições. O primeiro processo é o 5 da pauta. É o RO número 10.154/14/2017. Recorrente é a Usina Monte Alegre Limitada e também Maria das Graças Vitalina da Cruz, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. André Schmidt de Brito, pela recorrente Usina Monte Alegre. 5 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Estou negando, conhecendo os dois recursos, negando o provimento ao recurso reclamante, que é originário de negociação coletiva, e dando provimento ao recurso parcial, ao recurso da reclamada para limitar o pagamento adicional de salubridade em grau médio ao período de outubro a março de cada ano do período contratual. Reduz o valor da condenação para 5.000, sobre o qual se gerar custas do importe de 100. Tem a palavra, doutor? Posso manifestar se houver divergência? Pode. Só um pouquinho que eu saí aqui. Pode sim. Eu estou acompanhando o voto do relator, doutora Maria Estela. De acordo. Também acompanha, então a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Processo número 10 da pauta é o RO número 10.524/81/2017. Recorrente é a Emater MG e também o Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de Minas Gerais. E os recorridos, os mesmos e outros. Inscrito para... O senhor está pela Emater, doutor? Agora aqui é o doutor Marcelo Lopes da Silva. Desculpe. Inscrito para a sustentação oral, doutor Marcelo Lopes da Silva, pela Emater. 10. 10 da pauta. Tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. A questão envolve enquadramento sindical, recolhimento de contribuição, a recurso da Emater, dos sindicatos técnicos agrícolas de nível médio do Estado de Minas Gerais. Esse é o Sintamig, não é isso? Isso mesmo. Há também um pedido, há também um recurso, um pedido de inclusão na ação como terceiro interessado do ilustre advogado, que eu estou recusando, mas sem prejuízo para ele. A discussão é acerca de honorários, então, sendo honorários despesa processual, eu tenho como resolver isso, não é, no recurso das outras partes, sobretudo da Emater,
de quem patrocina os interesses. Então, eu estou conhecendo dos recursos, declaro incompetência dessa justiça especializada para julgar o pedido de inclusão do advogado Marcelo Lopes da Silva no polo ativo da presente demanda. No mérito, nego o provimento ao recurso do Sintamig e dou o provimento parcial ao recurso da Emater para condenar o Sintamig a pagar-lhe honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.951,91. É meu voto. É o que nós vamos tentar. O senhor aguarda o primeiro voto, doutor? Excelência, eu gostaria só de fazer uma observação. Então, fica à vontade. Trata-se de dois processos. Um de ação de cobrança do Sintamig e uma consignatória da Emater. Não houve condenação de honorários em nenhum dos dois. E os valores são altos nos dois processos. Se não me engano, acho que em torno de 70 mil em um, 60 mil em outro. Então, nesse sentido, eu gostaria só de pleitear, pedindo todo respeito ao ilustre relator, que os honorários fossem aumentados. Aqui, senhor presidente, o pleito dele, inclusive, de entrada no processo como terceiro interessado, a discussão é honorário, porque não houve condenação a honorários quando deveria haver. Só que os dois processos foram conectados e decidiu-se tudo, a representação, e numa sentença só, matéria de direito. Eu estou fixando, portanto, honorários no valor que eu entendo que são razoáveis os honorários para a remuneração do trabalho do advogado. Se vossas excelências quiserem, isso aqui está em torno de 5%. As duas ações, diz ele, teriam o valor inicial de 70 mil cada uma, mas elas foram fundidas, julgadas no só, e houve um valor para fins de condenação na sentença. Processo desse ano, matéria só Vossa Excelência se lembra de quanto? Eu estou me fixando, né, nesse valor para estabelecer os honorários. Parece que é 5% que eu estou fixando, o valor da condenação. Se Vossas Excelências entenderem qual que é o parâmetro? Meu parâmetro, eu até tomei a lei que deve entrar em vigor agora no dia 11, né, que é de 5% a 15%. E a gente não tem muito parâmetro embora se aplique o CPC nesses casos, né? Se Vossas Excelências não tiverem Maria Estela, eu não sei. Objeção. Eu estou de acordo com o relator. O processo começou esse ano. É matéria só de direito. Já está resolvido. No mesmo ano que foi iniciada a ação, não vejo justificativa para aumentar, senão. Eu acompanho. A unanimidade, então, prevalece na forma proposta pelo relator. 3.951,91. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. Processo número 3 da pauta. É o RO número 10.098.03/2015. Recorrente é Silverton Robveri Betim. Não, é o contrário, aqui está errado. Os recorrentes são Silverton e Vale S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Cleiton Luciano Ferreira dos Reis, pelo recorrente Silverton. 3. 3 da pauta, com a palavra o relator para a súmula do seu voto. Senhora Presidente, há recurso das duas partes e o que se discute é o de sempre, não é? São minutos excedentes, intervalo, horas itinerary. No caso, as horas itinerary foram até objeto de negociação, mas os acordos não vieram aos autos. Eu até deixo claro no voto, né, que se os ACTs tivessem sido juntados, porque há notícia de que elas foram negociadas, mas não se juntou a CT. Jornada e também repouso semanal remunerado. Há cartões nos autos, eu preciso que fique claro, os cartões, do meu ponto de vista, data vênia da sentença, são cartões bons, com jornadas variadas, há registro de hora extra, há inclusive pagamento até de hora extra de intervalo, Então, eu estou conhecendo dos recursos, no mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante, dou o provimento parcial ao apelo da reclamada para decotar da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes de substituição. Isso é um julgamento ultra petita,
ou talvez até extra, porque não há, na verdade é extra, não há pedido de salário de substituição. E consectários, absolvendo da retificação da CTPS do reclamante. Das horas extras também libero a reclamada, pagamento das horas extras deferido a título de minutos anteriores e posteriores à disposição da reclamada e reflexo. Do 7º dia elaborado em dobro, respectivo consectários. E para limitar o pagamento do intervalo intrajornada a 1 hora diária, nos dias em que houve extrapolação da jornada de 6 horas, isso a ser apurado nos registros constantes dos cartões de ponto que eu tenho como válidos. Reduz o valor da condenação para 8.000 com custo de 160, ainda pela reclamada. É o meu voto. E a palavra, doutor? Bom dia. Com relação ao repouso semanal remunerado, o que nós defendemos é que é da mesma espécie do intervalo intrajornada ou do intervalo interjornada. Se a pessoa trabalha 7 dias direto para folgar no 8º, dizer que pode compensar o repouso semanal remunerado, porque em outra semana ele teve 2 folgas, a nosso ver, é o mesmo que dizer que se o empregado teve um intervalo intrajornada na segunda-feira, 2 intervalos, na realidade, na segunda-feira, na terça-feira, ele não precisaria de intervalo, pois houve uma compensação. Então, o repouso semanal remunerado, a nosso ver, não pode ser compensado. Não é porque teve 2 repousos numa semana que não precisaria de ter nenhum repouso em outra semana. Com relação às horas extras após os minutos residuais, eles estão registrados. Às vezes entra uma testemunha na audiência para comprovar uma equiparação. É no comum o juiz fazer outras perguntas. Os minutos residuais, está na página 308, está comprovado 20 a 25 minutos antes e 15 minutos depois, está na página 308. Então, os minutos estão registrados, não dependeu de prova oral. A única questão que dependeu de prova oral nesse processo foi a equiparação. A equiparação que eu pude dizer aí nas contrarrazões, que pode até ter fugido da minha cabeça no momento, que não estou lembrado até agora, que ter artigo específico para a substituição. Parte do princípio da isonomia, que se exerceu as mesmas tarefas, as mesmas funções, terá igual salário. Foi o que foi narrado, realmente de forma mais genérica, na inicial, e foi comprovado na instrução que esse exercício de mesma função, porém, esse porém que entrou no curso da instrução, que foi na substituição. Então, o que eu tenho a dizer sobre o repouso e o intervalo e essa parte somente. Obrigado. O intervalo é aquela velha discussão que nós temos aqui na turma, nós temos a posição majoritária já firmada, porque eu aplico a Constituição Federal. A Constituição Federal, o que ela diz sobre repouso? A Constituição Federal, que não foi tocada em absolutamente nada pela modernização das leis trabalhistas, pela dita reforma. Ela diz que o empregado tem direito ao repouso semanal remunerado, sim, que deva coincidir pelo menos um deles com o domingo. É a única exigência da Constituição. Se eu olho o caso concreto, verifique que ainda que ele tenha trabalhado 7 dias consecutivos, mas que ele tenha tido repousos suficientes e um deles esteja no domingo, é a aplicação da Constituição. Né? Então, ele teve assegurado o seu repouso semanal remunerado. A situação, com todo respeito, o paralelo que o ilustre advogado faz sobre intervalo não tem o menor sentido. Intervalo ele tem que ser dado dentro da jornada, daquela jornada específica. Se der em dobro a empresa, o problema é da empresa. Agora, o intervalo garantido que está na Constituição, que pelo menos um deles coincida com domingo, as partes podem, em negociação coletiva, em negociação individual, porque a Constituição, quando trata de repouso, ela não estabelece que só se faz por negociação coletiva, podem fazer um repouso móvel, né, compensando-se na semana seguinte, desde que observado no domingo. Agora, o problema dos minutos residuais. Vejam, Vossas Excelências, a petição inicial fala de 30 minutos no princípio e 30 ao final. O reclamante, ao depor, falou de 30 no princípio e 40 ao final, sem registro. O que se observa é que eles estão registrados. E há pagamento de horas extras. Aliás, a prova oral é no sentido de que, rigorosamente, eles nem existiriam. Se nós pegarmos, eu estou me valendo fundamentalmente quanto aos minutos,
das declarações do próprio reclamante. Ele diz o seguinte, que chegava no trabalho 30 minutos antes do início do turno e saía 40 minutos depois, turno de 6 horas. Que o depoente poderia bater o cartão de ponto logo ao chegar no local de trabalho. Vejam bem, Vossa Excelência, caso não houvesse fila, ou trocar de roupa, pegar o lanche e depois pegar o cartão, conforme a orientação do supervisor para otimizar o tempo. Ou seja, ele fazia como ele bem entendesse, ou ele batia o ponto ao chegar, ou ele ia trocar de roupa, quer dizer, não havia nenhuma obrigatoriedade de fazer assim ou assado, porque o depoente dependia de caminhonete para ser transportado para a área de trabalho, que às vezes a caminhonete chegava em horário próximo do horário de saída do transporte. Outras vezes chegava mais cedo, que o depoente poderia esperar a saída do ônibus, que em média o ônibus saía de 15 a 20 minutos após o depoente bater o cartão, que a máquina de registro do ponto ficava próxima ao vestiário. Enfim, é uma prova que, em todos os sentidos, prova, rainha das provas, a confissão milita contra a pretensão dele. Então, ele tinha ampla liberdade de registrar seu ponto a hora que ele quisesse. O cartão de ponto estava na porta do vestuário, ficava próximo do vestuário, enfim. É aquilo que nós temos debatido, insistido, não é? Que o ministro Almir Fazanotto chama de passivo oculto. Está tudo aí, os cartões estão, a empresa cumpriu, depois vem uma condenação como essa, vem lá da inferior instância. O que eu estou mantendo o intervalo? Porque, de fato, há dias em que havia extrapolação da jornada de 6 horas. Está no cartão, os cartões são bons, então, neste dia, ele continua fazendo jus a 1 hora de intervalo, se não for pago. Porque parece que tem vários intervalos que não foram pagos. Hora itinere, ele tem direito, embora haja negociação, porque não vieram as convenções coletivas. É o meu voto, sem embargo da brilhante sustentação, não vejo motivo para modificá-lo. Também acompanho, lembrando que em relação à comparação realmente em relação ao GG Pouso, ela não abrange as nuances da questão, a analogia não é correta, até porque, consegui abrir aqui na tela, tem o bom e velho Decreto-Lei 605, né, da década de 50, que admite essa compensação na semana, no caso de feriados civis religiosos trabalhados em razão da necessidade da empresa, o que se aplica também aos domingos. A folga na outra semana, ela decorre da lei, basicamente da lei, não é decreto-lei, é Lei 605, de 5 de janeiro de 49, né? Que continua aí a disciplinar a questão do repouso. A súmula impõe uma matemática que é impossível no caso de se observar aquilo a que o doutor João chamou a atenção, que é a folga preferencial nos domingos, né? Que é também o ponto de partida do artigo 1º da boa e velha Lei 605 de 49. Então, por isso eu acompanho o relator. Doutora Maria Estela. Acompanho também. Eu só fiz uma ressalva de fundamentos em relação aos minutos, que aí tem um depoimento pessoal dele que não tem dúvida, né? É uma situação, mas nem precisa constar. Ou seja, no depoimento pessoal, ele praticamente desfez o que ele falou para o advogado e foi para inicial. É isso. Então, aí acompanho, prevalece o voto na forma proposta pelo relator, à unanimidade. Obrigado. Nada, obrigado ao senhor, doutor. Boa tarde, bom dia. Há um pedido de preferência para assistir ao julgamento, é no processo número 37 da pauta, é no RO número 11.474/77/2015, recorrentes são Bunge Alimentos S.A. e Everton Cristiano Rocha, recorridos os mesmos. Quem está pela Bunge Alimentos? Quem está aí pela Bunge Alimentos? Quem está aí? Doutora Fábia. Doutora Fábia. É o número... É pelo reclamante? É pelo reclamante. É número... É o 37, 11.474. Está na tela. Eu vou por outro caminho. Ele fez a sustentação, só não disse que era a distância, mas eu já pedi para virar. 11.400, mas que... Está na tela, doutor João Bosco. Doutor Vitor, porque eu não uso essa tela. Tá. É o 11.474/77/2015. 37. Porque aqui eu aperto e pula 2 de uma vez. Não sei o que é isso. 11.474, Everton Rocha. Bunge. As duas
duas partes recorrem, eu estou conhecendo de ambos. Nego o provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar que as horas extras deferidas sejam apuradas além da 8ª diária ou 44ª semanal de forma não cumulativa, o que lhe for mais benéfico, e mantém o valor arbitrado da condenação. Eu acompanho o relator, doutora Maria Estela. Acompanho. A unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Certo? Sim. Doutora Mônica, para essa sessão não há registro de outros advogados presentes. Então vamos à próxima. Com início a sessão de 9h50, de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Há uma inscrição para sustentação oral à distância, originária do foro de Governador Valadares. É no processo número 30 da pauta, é o RO número 11-264-66-2016. O recorrente é Felipe Mateus Jorge Gilbert da Silva Dias e recorrida Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Limitada. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Robson Ferreira Quintão Gomes de Brito, pelo recorrente Felipe, 30. Isso é da Telecom? É da Telecom. Que é líder Felipe Mateus Jorge Gilberto da Silva Dias e Líder Telecom. É o 11-264-66. Eu sou relatora, eu conheço do recurso interposto, rejeita a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa e, no mérito, nego-lhe provimento. Tem a palavra, doutor. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor. Cumprimento a mesa, a colenda da turma, através da presidente, sua relatora também. E vou pedir vênia à excelentíssima relatora, no sentido de conclamar essa turma a apreciação da equivalência das provas no tocante às perícias, vez que há nos autos duas perícias conflitantes, sendo que uma delas encontra amparo e consonância com o depoimento das testemunhas afirmando que o reclamante laborava com rede energizada. O juízo singular admitiu a prova emprestada, as folhas 91 dos autos. O laudo pericial foi admitido, entretanto, não lhe atribuiu qualquer valoração na sua sentença. E a prova emprestada foi admitida, aceita, é válida, perfeita, e nós pedimos vênias para que ela fosse reanalisada por essa corte, sopesando e dando real equilíbrio à valoração probatória, em que as conclusões técnicas do expert nos autos foram infirmadas também, a exemplo do laudo juntado pelo reclamante às folhas 53 e 68. E permisse a vênia, existindo provas conflitantes, a máxima do indúbio pro réu deve ser observada. O trabalho em periculosidade, ele está confirmado, inclusive por testemunha, que diz ter o autor trabalhado no serviço de instalação em rede energizada. Então, por essa razão, nesse tópico, nós pedimos vênia e solicitamos, insistimos com essa turma pela procedência do pedido autoral. Tem também a questão da equiparação salarial. O juízo também, no nosso entendimento, ele equivocadamente improcedeu, negou procedência aos pedidos autorais, mas, analisando o caso, verifica-se que o autor foi admitido em março de 2013, no exercício da função de técnico de ativação, e o paradigma foi admitido menos de 2 anos antes, no dia 1º de 2011, na mesma função, com salário de R$ 1.800, portanto, maior do que o salário do reclamante. As mudanças salariais advindas ao paradigma, ocorridas em maio de 2012 e julho de 2012, foram em razão de dissídios coletivos e não por mudança de função. É o que consta nos autos, inclusive as folhas 187. Registro que não há nos autos prova relativa à mudança de função, como afirma a peça de defesa da reclamada. Ao contrário disso, o próprio documento de ficha de registro de empregados, como já dissemos, folha 187,
juntada pela própria reclamada, confirma a inexistência de mudança de função do senhor Cleiton, que é o paradigma, confirmando assim o salário admissional superior ao salário admissional do aqui recorrente reclamante. O exercício das atividades de ambos deu-se no mesmo local, ao mesmo empregador, em período não superior a 2 anos, entre a contratação do paradigma e a admissão do reclamante. Não há prova nos autos quanto à existência de quadro organizado de carreira. Todos os elementos, entendemos, que dos autos vertem-se em prol do reclamante, de forma clara, razão pela qual pedimos vênia à relatoria para que essa turma considere e julgue procedente os pedidos do recorrente. Também, quanto à retificação da função do reclamante e pagamento de diferenças salariais, pedimos vênia também à relatoria, porque nos próprios autos já constam as convenções coletivas de trabalhos e que está vinculada à empresa e que o obreiro deveria ter recebido a qualificação correta de técnico de ativação com seu salário equivalente no valor de R$ 2.525,60, e isso também nós pedimos vênia para que seja julgado procedente por essa turma. Agradeço a atenção dos embargadores. Pois não, doutor. Em relação ao adicional de periculosidade, houve mesmo a juntada de um laudo produzido em outra ação, mas isso não quer dizer que ele seja prova emprestada, porque a prova emprestada exige que haja uma concordância das partes para que ele pode ser objeto de análise, etc., mas ele não é vinculante também para o julgador. E aqui eu estou dando valor ao laudo que foi feito no próprio processo e estou mantendo a decisão. Na equiparação salarial, a decisão parece que não passa por aquilo que o senhor mencionou. Eu estou julgando com base no depoimento pessoal do reclamante, em que ele diz que, aspas, que, vírgula, como supervisor direto do depoente, vírgula, Cleiton nunca passou atividade para o depoente. Se ele era supervisor, eu tenho que imaginar que haja alguma diferença entre a atividade dele e a atividade do reclamante. É ele quem diz no depoimento pessoal, isso foi confirmado pela única testemunha ouvida que declarou, entre aspas, que conhece Cleiton Santo, que era supervisor da equipe de ativação, que o depoente era da área de instalação, que essas equipes eram diferentes, que a equipe do reclamante é de ativação e recuperação. Então, não me parece, pela prova feita, a partir do depoimento pessoal do autor, né, da confissão dele, que as atividades eram iguais. Em relação à retificação de carteira, também mantenho o voto. Doutora Maria Estela. Acompanho. Doutora Maria Laura. Qual que é o processo? É o 11.264/66/2016. Estou de acordo. Então, prevalece a unanimidade na forma proposta pela relatora. Obrigado, excelência. Obrigado ao senhor. Tenha um bom dia. Processo número 14 da pauta é o RO número 10.59306/2016. Recorrente é Glauber Thiago de Matos e recorrido Expresso Figueiredo Limitada. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rogério Andrade Miranda, pelo recorrido Expresso Figueiredo. 14. Esse é o 14 da pauta, então, qual que era da pauta? O anterior? É o 30. 30, deixa eu só um minutinho aqui, só fazer uma anotação aqui antes que eu esqueça, doutor. Só 2 segundos aqui, peraí. Então, vamos agora. O 10.593/06, o 14 da pauta. Eu conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Só uma explicação. Aqui eu estou afastando a aplicação do 62.2, mas na avaliação da prova testemunhal, eu não tenho prova do cumprimento da jornada da inicial. Então, o fundamento é esse. Tem a palavra, doutor? Excelência, bom dia a todos. Poderia aguardar para ver se tem alguma divergência? Poderia. Doutora Maria Estela. Estou de acordo. Doutora Maria Laura. Não, é o 10.593/06, que tem uma divergência de Vossa Excelência.
que afastou o 62, né? E ao mesmo tempo... O 62 eu entendo que não está configurado, não. Porque por causa do valor de salário dele e tal. Aí eu fui ver a prova das horas extras. Aí é questão de saber. Limitou o período também? Parece que é um erro Não. No recurso. Ele reconhece que tem que exercer o cargo de gestão se não me engano, abril. Esse cargo de gestão até julho e de 2011, depois ele pede até 2013, eu não sei. Mas isso aí não muda para mim, porque eu estou entendendo que o cargo não era de gestão típica, mas de todo modo eu entendo da prova da prestação de horas extras que eu não tenho. Estou acompanhando. Está acompanhando, a unanimidade prevalece. Eu não tenho que limitar se eu estou entendendo que esse cargo de gestão que ele de fato exerceu, ele não é suficiente para excluir limitação. Não, é porque eu faço a pergunta por causa de um recurso. Eu tenho a impressão que no recurso dele, ele limita o pedido a 4 meses. Mas, quando ele lança 2015. Então, num recurso, eu não sei. Mas assim prevalece na forma do voto da relatora à unanimidade. Processo seguinte. O processo número 3 da pauta é o RO número 10.040.53/2017. Recorrente é Mali Metal Leve S.A. e recorrido Fabiano Pereira Rangel. Inscrito para sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente Mali. 3. 3 da pauta. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, estou dando provimento para absolver a reclamada da condenação que lhe foi imposta, inclusive da multa aplicada na decisão dos embargos da declaração, considerando plenamente válida a rescisão do trabalho, contrato de trabalho. Doutor, tem a palavra. Excelência, então, no final e última ratio, julgação improcedente, na verdade? Poderia aguardar, Excelência? Poderia. Doutora Maria Estela. Estou de acordo. Doutora Maria Laura. Eu, da Tavênia, vou ficar vencida, presidente, considerando que, nesse caso aqui, embora a cláusula... há essa dúvida quanto à... prova da condição dele de apto à aposentadoria. Mas o empregado com 16 anos de casa, é inacreditável que... Mas a estabilidade é pré-aposentadoria. Não fosse. Mas aí ela é pré-aposentadoria, né? Eu vou ter essa prova. Não, mas está tranquilo. Doutora Maria Laura fica vencida, então, porque entendia de manter a sentença. A questão aqui é a prova Bom, enfim. Então, prevalece o voto da relatora, vencida a doutora Maria Laura, que mantinha a sentença. Bom dia, obrigado, presidente. Com licença. O senhor também, muito obrigada. Doutora Mônica, não há registro dos advogados para a sessão de 9h50. Então, vamos à sessão seguinte. Que é a sessão de 10 horas de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Há uma inscrição para sustentação oral à distância, originária do foro de Uberlândia. Era o processo número 25 da pauta, é o RO número 11.029.14/2017. O recorrente é Arnon Ferreira dos Santos e recorridos Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões S.A. e Algar Tecnologia e Consultoria S.A. Inscrita. Está inscrita para sustentação oral a doutora Viviane Martins Parreira, pelo recorrente Arnon. Doutor, o senhor está pelo recorrente? Eu vou substituir. O senhor está substituindo? Isso, vou substituir a doutora Viviane falando pelo recorrente. Tá. O senhor tem procuração já nos autos ou quer prazo para juntada? Não tem não. Requer prazo para juntada. Quanto tempo o senhor precisa? 5 dias, Excelência. 5 dias para juntada de procuração. Qual que é o nome do senhor, por favor? Pra gente Cláudio... Um minutinho só. Pode falar, doutor. Cláudio Fernandes. Cláudio Fernandes. OAB 49.540. OAB 49.540. Exato. Então tá tudo bem, doutor. Doutora Maria Estela tem a palavra para a súmula do seu voto. Eu conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Tem a palavra, doutor? Bem, primeiramente cumprimento a todos e, nesse caso em apreciação, eu quero enfatizar que, diferentemente do decidido em primeira instância e no momento,
As provas produzidas nos autos demonstram claramente que houve intermediação ilícita da mão de obra. Esse entendimento está fundamentado na súmula jurisprudência uniforme de número 49 desse TRT. Então, o recorrente pede a Vossas Excelências que julgue o presente recurso conforme esse entendimento. Dessa forma, o recorrente busca e espera a justiça. Obrigado pela oportunidade. Doutora Maria Estela. O entendimento aqui é que, no caso concreto, não vi espaço para aplicação da súmula 49, considerando a incontrovérsia atividade do reclamante relacionada a teleatendimento de clientes. Fica claro daí que as funções específicas destinadas ao reclamante não traduziam em terceirização de atividade fim do Banco Bradesco, hipótese que eu entendo distinta da súmula 49, uma vez que a súmula 49 faz expressa menção a instituições bancárias e ao artigo 17 da Lei 4595/64. O entendimento, então, é mantido nesse sentido. A sentença é mantida. Doutora Maria Laura. Eu provejo, presidente. Provejo para reconhecer a ilicitude da terceirização e o vínculo com o Bradesco. Doutor João. A relatora, data fêmea. Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora, ficando vencida a doutora Maria Laura no aspecto do vínculo direto com o Bradesco. Obrigado, então. Obrigada ao senhor, doutor. Bom dia. Processo número 24 da pauta é o ROPS número 11.026/69/2017. Recorrente é Maria Alice Moreira Lima e recorrida Sociedade Mineira de Cultura. Inscrito para ostentação oral, Dr. Júlio César de Paulo Guimarães Bahia, pela recorrente Alice, e também está presente para assistir ao julgamento o Dr. Márcio Antônio Campos Maciel, pela Sociedade Mineira de Cultura. 24 da pauta. Eu vou transferir a presidente para a doutora Maria Laura um minutinho. Doutora Maristela, para a súmula do voto. Bom, indefiro o requerimento formulado pela reclamada em contra-razões para desentranhamento de documentos trazidos pela autora em sede de impugnação à defesa ante a preclusão. Tal pedido deveria ser o fundamento é que esse pedido deveria ser manifestado na primeira oportunidade em que falou nos autos. Rejeita a preliminar suscitada pela reclamada em contra-razões, conheço do recurso ordinário da reclamante. No mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, doutor Júlio. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, da pessoa de quem cumprimento todos os demais componentes da egrégia turma. O presente caso versa sobre uma professora com 35 anos de magistério na PUC Minas e que nos últimos 17 anos lecionou sempre as mesmas disciplinas. Ela foi sumariamente dispensada, junto com mais 9 outros professores do curso de Psicologia. No entanto, no trâmite do processo demissional, descobriu-se, a empregadora descobriu que essa trabalhadora estava em vias de aposentadoria e, por isso, não efetivou sua dispensa. E não se sabe o real motivo, muitos alega-se, inclusive, com cunho persecutório, ela foi mudada de disciplina. No entanto, o que versa a presente demanda é a possibilidade ou não da professora ser mudada de disciplina sem o seu consentimento expresso. Digo isso porque, na decisão de primeiro grau, embora tenha sido conferida a tutela de urgência, que foi posteriormente cassada por esse egrégio tribunal, consta que o pleito da trabalhadora seria, ou a insurgência dessa trabalhadora, seria contra a mudança de curso. Ou seja, ela não mais ministrava aulas no curso de psicologia e passou a ministrar aulas em outros cursos, como de educação física e direito. No entanto, não é essa a realidade dos fatos. Isso, inclusive, consta equivocadamente no parecer data máxima vênia do Ministério Público do Trabalho, que foi juntado nos autos do mandato de segurança e consignado neste processo pela PUC Minas. Não se discute, repita-se, a possibilidade da professora ser mudada de curso. Isso é lícito, isso é absolutamente possível. O que se discute na petição inicial, data máxima vênia, é a ilegalidade da mudança de disciplina. Na petição inicial consta o tópico, abre aspas, da ilegalidade da mudança das matérias lecionadas. O pedido é:
providenciar o retorno da reclamante às matérias lecionadas no primeiro semestre. Poderia ser no curso de Direito, poderia ser no curso de Educação Física, de Fisioterapia, mas o que se pretende com a presente inicial, ao contrário do que diz a respeitosa sentença, é a manutenção da trabalhadora nas disciplinas para as quais ela está apta a lecionar, e não para aquelas que a PUC Minas determinou que lecionasse no segundo semestre. E isso encontra amparo na norma convencional. A cláusula 24ª da Convenção Coletiva diz expressamente, abre aspas, transferência de disciplina, não curso, repito. Não pode o empregador transferir o docente de uma disciplina para outra sem o consentimento deste. Nesse caso, foi feito, não só no recurso ordinário, mas também na petição inicial, um quadro comparativo demonstrando essas divergências. Ilustra-se. Anteriormente, a trabalhadora lecionava a disciplina Psicologia e Educação, cuja ementa é a seguinte: História dos movimentos educacionais no Brasil e a Constituição da Psicologia Educacional. Contribuição das diversas correntes psicológicas para a compreensão dos problemas emergentes nas instituições educativas. No entanto, a PUC Minas, sem consultar a trabalhadora, a transferiu para a disciplina denominada Psicologia do Consumo. O próprio nome, data máxima vênia, já é suficiente para demonstrar a falta de identidade entre essas matérias, entre essas disciplinas. A ementa da disciplina Psicologia do Consumo diz: conceito de psicologia aplicado em comportamento de consumo, criação de desejo, hierarquia de necessidade, teoria de processo de aprendizado ao consumo. Isso, obviamente, não tem nenhuma relação com problemas emergentes na instituição educativa que é tratada na disciplina Psicologia e Educação. Data máxima vênia, repita-se, renova-se aqui dessa tribuna, a discussão tem como fulcro o caput da cláusula 24ª. Não pode haver transferência de disciplinas sem o consentimento. E esse consentimento, diga-se, não houve. E essa previsão coletiva, ela tem um significado. Isso é muito claro para qualquer pessoa que leciona. Doutora Mônica, por exemplo, professora, quem tive a honra de ser aluno, seria o mesmo que a Universidade Federal simplesmente, ao bel prazer, transferi-la das disciplinas inerentes ao direito do trabalho e afeita essa situação para as disciplinas da área do direito penal, do dia para a noite. É isso que é vedado pela cláusula da convenção coletiva, por motivos óbvios. O próprio MEC, conforme retratado no recurso ordinário, ele elenca as classificações das disciplinas, dividindo-as em vários níveis, de acordo com a aptidão do professor. E o professor, o critério de avaliação do MEC, para cada instituição de ensino, tem como fator preponderante a aptidão do professor para aquela disciplina. E mais, se essa não fosse a lógica da convenção coletiva, ela não teria sentido de existir. E também não teria sentido de existir todo o investimento que foi feito pela própria PUC Minas na trabalhadora, que, repita, se lecionou lá 35 anos e continua lecionando, naquelas disciplinas em que ela teve o seu doutorado e mestrado concluídos com o apoio da instituição. E mais, a Pontifícia Universidade Católica tem concursos internos. Concursos internos para quê? Para disciplinas. Para o professor ser titular daquela disciplina. E a trabalhadora foi aprovada em vários deles. Dentre eles, o Psicologia e Educação. A disciplina Psicologia e Educação, que lhe foi sumariamente arrancada. Ora, hoje ela se vê lecionando, tudo bem, disciplinas afeitas à psicologia, mas faço paralelo conosco com o direito. Seria o mesmo que qualquer um de nós ministrarmos aula de direito penal do dia para a noite. Temos habilitação para isso? Juridicamente podemos ter, mas óbvio que isso não é o que se pretende, muito menos em qualquer instituição de ensino. Neste semestre, inclusive, ela teve que renunciar à carga horária das matérias no curso de Direito, porque ela não conseguia simplesmente ministrar as aulas por não deter minimamente o conhecimento. É isso, é o desejo da cláusula da convenção coletiva. A interpretação que se dá a ela, se não for essa, qual é? Permite-se a mudança de curso, como aconteceu. A mudança de disciplina é flagrante. Então, qual o sentido da existência da norma coletiva? Não vejo nenhum outro sentido. E mais, corroborando tudo isso, a PUC Minas, semestralmente, consulta os professores acerca
das disciplinas que eles estão lecionando e se pretendem modificá-las. Isso consta, né, e está transcrito no corpo do recurso, o que aconteceu, por exemplo, com a colega da trabalhadora, a senhora Jussara, né? Lá foi consultado se ela gostaria de mudar de alguma disciplina. E mais, neste semestre, no curso desse processo, mais precisamente no dia 11/9/2017, a trabalhadora recebeu e-mails do curso de psicologia, que é quem determina a sua carga horária e as disciplinas que vai ministrar, consultando-a a respeito dessa possibilidade ou do desejo de mudança de disciplina. Ou seja, existe a norma coletiva, existe a transferência de disciplina, existe o concurso interno para os quais a trabalhadora foi aprovada, existe uma consulta prévia, ou seja, se demanda uma anuência expressa para que a trabalhadora seja mudada de disciplina, e tudo isso, data máxima vênia, foi sonegado no presente processo. Ela foi mudada radicalmente de todas as disciplinas, não foi só dessa que eu exemplifiquei, e repito, no corpo do recurso fiz um quadro comparativo, todas as disciplinas foram modificadas. Então, data máxima vênia, a ilustre proposta de voto da eminente relatora, o que se pretende é que seja revista essa sugestão de voto, dando-se provimento ao recurso ordinário, determinando-se que a trabalhadora volte a lecionar as matérias, as disciplinas que até então lecionou nos últimos 17 anos. Não necessariamente no curso de psicologia. Se a PUC Minas entender que ela tem que lecionar qualquer dessas disciplinas em qualquer outro curso da Pontifícia Universidade Católica, isso, de fato, a norma coletiva não restringe. É o que se requer justiça. No voto aqui, eu mantive a sentença pelos próprios fundamentos. Isso tudo é abordado na sentença, inclusive a questão da liminar que foi concedida no mandado de segurança. Aqui, o que eu entendo que é relevante na sentença é o que ela coloca, que existe o uso regular do poder diretivo, a reclamada procedeu a ajuste no quadro docente, reformulação de alguns cursos e departamentos, designou reclamante no segundo semestre de 2017 para ministrar aulas noutros cursos que não psicologia, mas disciplinas da sua área de psicologia. Então, eu não vejo aqui o obstáculo para essa alteração. Mantenho a sentença pelos próprios fundamentos. Presidente, eu gostaria de ter visto desses autos. Eu também, senhor presidente, eu sou o terceiro votante e a gente acaba, por força, fazendo uma análise superficial do caso. Eu, diante da sustentação, que me parece, a sustentação, a sentença toma um rumo e a sustentação me esclarece no outro sentido. Ela se propõe ou não contesta o fato de ir trabalhar em outros departamentos e outras unidades. Já no passado que ela exatamente, o que ela quer se manter é na disciplina, ou ainda que não na disciplina na qual ela trabalhou nos últimos anos, onde ela se preparou. Então, eu gostaria de dar uma melhor examinada. Só uma pergunta. Vossa Excelência diz da tribuna que agora, no dia 11 de setembro, ela teria recebido um e-mail do curso de psicologia solicitando a ela que indicasse disciplinas nas quais ela queria lecionar. Isso confirma isso? Isso não teria, a ação não teria perdido o objeto, então, a essa altura? Não. É um e-mail que é padrão, que é enviado para todos os pedindo e perguntando sobre carga horária e disponibilidade. E os dois, tanto que foi para ela como o anterior, que foi para colega dela, com a grade de disciplinas atuais, perguntando se ela mantém ou se tem interesse, aí da colega tem a grade de disciplinas, foram juntados, inclusive, no corpo do recurso ordinário. Então, a ação não perdeu o objeto? Não, de maneira nenhuma. Então, o processo fica adiado com vista para daqui a 15 dias. Daqui a 15, porque essa segunda não vem. Dia 31. Daqui a 15 dias. Ok. Tá bem? Obrigado. Não vai ter, então, sessão semana que vem. Vai ter, a doutora Maria Laura vai. Tá. Vai ter só nós três. Então tá. Doutora Mônica. Não tem processo? Pode. Então,
doutora Maria Laura, então, tem outros processos? Sim, não tem outros advogados, doutora Maria Laura, para essa sessão. Não, devolvo a presidência. Obrigada. Então, vamos fazer o processo da doutora... vamos fazer o processo da doutora. Vamos fazer os